Pessoal, as vozes do céu. Então esse é o estudo que nós vamos iniciar hoje, no dia 26 de janeiro de 2021. E nós vamos contar com esse estudo toda a última terça-feira, última live do mês. Então a próxima será no próximo final do mês de fevereiro. Então a ideia é as primeiras lives nós falarmos sobre o Livro dos Espíritos. A partir de março nós vamos introduzir o Livro dos Médiuns e a última live do mês fica então dedicada ao estudo As Vozes do Céu, que é a retomada do estudo do Evangelho. Para quem já acompanha a live aí já tem um tempo, pessoal, nós já fizemos um estudo completo do Evangelho, capítulo por capítulo. E como que foi? Nós pegávamos um capítulo e eu selecionava ali os textos ou as partes mais importantes para a gente falar na live. Claro que o horário da live não daria para a gente falar o capítulo todo. Então eu tive acompanhado da coleção Vivendo o Evangelho, de André Luiz, pelo médium Antônio Baduy Filho. E aí nós fomos então tendo essa base para a gente estudar os pontos de cada capítulo. E aí o ano passado nós finalizamos, o Evangelho. Nós fizemos até o capítulo 28 e aí finalizamos. E muitas pessoas perguntaram, nós não vamos voltar a estudar o Evangelho, nós vamos começar de novo. E eu fiquei pensando em uma alternativa que fosse um pouquinho diferente, para que a gente pudesse retomar o estudo do Evangelho desde o começo e seguir então ao longo do ano. Para a gente não repetir o que a gente já tinha feito. Foi nesse sentido. E aí me veio então essa ideia, essa claridade da gente focar então o estudo das instruções dos Espíritos, que é aquela parte ao final de cada capítulo do Evangelho, onde há as comunicações dos Espíritos referente ao tema do capítulo. Então eles aprofundam e trazem para a gente mais informações, mais ensinamentos sobre o tema que foi tratado no capítulo. Então esse vai ser o nosso foco. Nós vamos então focar nessas comunicações. Quando tiver alguma informação sobre esses espíritos comunicantes, nós vamos também trazer aqui, conversar, trazer alguns detalhes. Eu acho interessante essa parte também de pesquisa, da gente buscar informações que se tem sobre esses espíritos, sobre as suas trajetórias terrenas, como de alguma forma eles contribuíram também na carne, enquanto encarnados, e depois como espíritos então contribuíram para a codificação. Então deram essa contribuição muito importante. E aí, pessoal, por que o nome, o nome As Vozes do Céu? Se a gente pegar lá, quem tiver com o Evangelho na mão e quiser acompanhar, tá? Fica à vontade. Lá no prefácio do Evangelho, que é um texto pequeno do Espírito de Verdade, esse texto ele vai resumir o verdadeiro caráter da doutrina espírita. Então por isso que ele foi colocado como prefácio do Evangelho. E lá, o Espírito de Verdade fala pra gente: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. E aí no final ele vai então usar esse termo: as grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto. Olha o tanto que é bonita essa parte, Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado estendam-se e vibrem de uma ponta à outra do universo. Então, é essa conclamação que nós somos convidados pela doutrina a integrar, então, essa obra, a integrar esse mundo, a integrar o mundo de regeneração que está vindo, a integrar, a fazer parte da lei de progresso, que é a lei de Deus, Então, nesse trechinho aqui, é utilizado esse termo, as vozes do céu, que é utilizado também logo no primeiro capítulo. Então eu achei muito interessante. Quando eu li, eu lembrei dessa parte. Falei, nossa, eu acho que tem a ver. É realmente as vozes dos céus, os Espíritos do Senhor, que trazem para nós tantas informações, tantos esclarecimentos importantes através da doutrina, através da mediunidade com Jesus, da mediunidade direcionada, disciplinada.
Então, é realmente nesse ponto aí que nós vamos fincar as nossas bases para o estudo que está começando hoje. E aí eu queria combinar com vocês como é que vai ser, né, a ideia inicial que eu tenho sobre o estudo. A minha ideia, pessoal, é a gente abrir o capítulo, né? Quando a gente começar um capítulo novo, a gente comenta, faz alguns comentários sobre o que se trata esse capítulo, traz algumas, assim, bem rapidamente, né? Eu vou contar com o fato de vocês já terem lido o capítulo anteriormente. Eu acho que fica mais fácil. E aí a gente comenta rapidamente do que se trata esse capítulo, para depois, então, né, a gente entrar nas instruções dos Espíritos. Então, esse comentário aí vai ser uma introdução para a gente aprofundar na orientação que os Espíritos vão trazer nas instruções. Tá bom? E aí a gente vai, então, analisar essas comunicações, esses textos, né, olhar o que ele traz, o que é realmente interessante, o que é importante. Claro que o texto inteiro é importante, né? Mas a gente vai aqui durante a live comentar alguns pontos que a gente acha relevante, que a gente acha realmente imprescindível de serem comentados. Vocês fiquem à vontade, se quiserem compartilhar alguma parte, algum texto, alguma observação, aliás, né, sobre a comunicação, fiquem à vontade. O que vocês acharam? Né? Eu acho que o estudo em grupo também é isso, é a gente compartilhar essas informações. Tá? Eu acho que todos nós crescemos com isso. E quando, como eu falei mais cedo, né, quando a gente tiver, então, informações sobre esses espíritos comunicantes, não são todos que a gente tem informações, tá, pessoal? Mas quando a gente tiver, a gente compartilha aqui. Se vocês também souberem alguma fonte, algum texto, algum livro que aborde também sobre esse espírito que está comunicando, vocês também compartilhem com a gente, né? Com informação compartilhada também ajuda todos nós a acrescentar o estudo. Vamos lá, então. Eu acho que é isso que eu queria combinar com vocês, deixar, né, mais ou menos assim às claras como vai ser a dinâmica do estudo. E aí, então, para a gente começar, para a gente dar início, então, às vozes dos céus. Vamos lá, então. Quem tiver com o Evangelho aí, vamos abrir lá no capítulo 1, pessoal. Pode ser no comecinho mesmo. Então, olha só, lá no comecinho, pessoal, vamos comentar aqui rapidamente do que se trata o primeiro capítulo. Não vim destruir a lei. Então, o que está lá que vai ser analisado, né? Vai ser analisado a passagem evangélica que está em São Mateus, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Tem muita gente que tem curiosidade de pegar a Bíblia ou então pegar o texto mesmo para olhar, mas é esse trechinho mesmo que está aqui. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até o último J e o último ponto. Então, né, pessoal, isso está lá em São Mateus, capítulo 5. Nesse capítulo aqui, é um capítulo curto, né? Ele tem 3 páginas. Isso, ele tem 3 páginas, mais as comunicações das instruções, né? É um capítulo curto, mas o que ele vai trazer para a gente aqui, né? De começo, capítulo 1. Ele já vai trazer essa frase de Jesus, não vim destruir a lei. Mas antes disso, ele vai começar lá em Moisés. Ele vai trazer para a gente um pouco do entendimento do que foi a importância de Moisés, né? A contribuição de Moisés. E aí, quando a gente estuda essa parte de Moisés, a gente vai se lembrar, claro, da lei mosaica, né? Ela é dividida, então, em 2 partes. A lei de Deus, propriamente dita, que é a lei que é imutável, ela é invariável, e a lei civil ou disciplinar que foi estabelecida por Moisés devido às circunstâncias ali do momento, né? Eram necessárias naquele momento devido às próprias condições ali das pessoas, dos povos pagãos, né? Enfim, então são 2 partes que são importantes a gente entender, né, nesse começo. No texto aí tá bem explicado, tá, pessoal? Não é um texto grande, tá fácil da gente ler, da gente compreender.
Então eu vou só passando assim para a gente poder criar essa base para a gente entrar na comunicação, então, nas comunicações em si, né? Outro ponto que é interessante também da gente lembrar aqui, que é alertado no próprio Evangelho, pessoal, é que as leis mosaicas, né, essas principalmente não, focadamente na lei civil ou disciplinar, ela tinha então um caráter essencialmente transitório. Então eu não poderia pegar aquela lei disciplinar civil lá de Moisés e aplicá-la hoje aqui, porque hoje nós estamos em outro contexto, em outra. Agora, as leis de Deus, né, que foram trazidas pelos 10 mandamentos, essas são invariáveis, essas valem em todos os tempos. Então valeu na época de Moisés, valeu durante todo esse tempo e ela continuará valendo. É as leis de Deus, é as leis invariáveis, imutáveis. Então é bom a gente fazer essa distinção também. Logo em seguida a gente vai entrar então na parte de Jesus, do Cristo. Então Cristo não veio destruir a lei, né? Ele veio... Essa lei, que é importante a gente também frisar, pessoal, não vim destruir a lei. Que lei é essa? É a lei civil? Jesus era contra a lei civil disciplinar da época? Não. Jesus então veio trazer essa contribuição, não vim destruir a lei, quer dizer, não vim destruir a lei de Deus. Olha o tanto que é importante. Não vim destruir a lei de Deus, que é a lei imutável, a lei invariável. Então ele veio dar cumprimento, é o que está falando aqui nesse capítulo, né? Ele veio cumpri-la, veio desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido, quer dizer, ampliar o nosso conhecimento, ampliar a nossa visão da lei de Deus, da lei principal, da lei que é invariável, que ela é válida em todos os tempos, em todos os momentos. E em seguida vai ser trazido também um pouquinho a fala sobre o Espiritismo, né? O Espiritismo, então, que é essa nova ciência que veio revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Então veio então ampliar o que Jesus deixou, né? O que Jesus trouxe de contribuição. Então o Espiritismo veio justamente para revelar mais, né? Aprofundar ainda mais a mensagem do Cristo. Eu queria dividir com vocês rapidamente, quem tiver com o Evangelho em mãos aí, abre no item 6. Eu acho que esse item 6 aqui, pessoal, ele resume o capítulo inteiro. Ele é tão rico que ele consegue essa síntese. Dá uma olhadinha aí no item 6. A lei do Velho Testamento está personificada em Moisés, né? Então, começando lá em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. Então, Novo Testamento de Jesus para cá, né? Da vinda do Cristo para cá, o Novo Testamento. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo. Olha o tanto que isso é importante, pessoal. Então, aquele que reivindicar a autoridade, né? Veio de mim, partiu de mim. Isso está lá na introdução do Evangelho, tá? Quem quiser entender um pouquinho dessa parte sobre a autoridade, da doutrina, faça um estudo da introdução do Evangelho, é muito interessante. Então, o Espiritismo não está personificado em nenhum indivíduo porque é o produto do ensinamento dado não por um homem, né? Não partiu somente de um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu. Então, mais uma vez, esse termo, as vozes do céu, é utilizado aqui no Evangelho. Em todos os pontos da Terra, através de uma incontável multidão de intermediários. A gente lembra aqui, né, pessoal, principalmente no momento da codificação, né? As comunicações acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Nós vamos falar disso um pouquinho quando a gente for entrar na primeira comunicação, como que ela se deu, né? Como que ela chegou às mãos de Allan Kardec, que é interessante também. Então, olha só, as vozes do céu em todos os pontos da Terra, através de uma incontável multidão de intermediários. Então, pessoal, não é uma fonte única, né? Ela acontece, esses fenômenos, né? As comunicações aconteceram em várias partes ao mesmo tempo. Isso aí a gente tem uma ideia aí quando
quando a gente assiste o filme Kardec, ajuda a gente a entender um pouco isso, né? Aquele movimento que estava acontecendo no momento, Kardec recebendo correspondências do mundo inteiro, né? Contando o que estava acontecendo, como estava acontecendo, as mensagens, os fenômenos, enfim. Então não partiu de um único foco, de um único ser, né? Isso estava espalhado. Por isso que ele fala aqui, através de uma incontável multidão de intermediários. É importante a gente saber disso, né? E aí ele continua. É de certa forma um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que os espera, né? Que os espera. O que é a sorte que os espera? A vida futura. E a gente também ter esse conhecimento do mundo que nós estamos, né? Por que nós estamos aqui? O que é o planeta Terra, né? Por que nós estamos aqui neste momento? Por que nós estamos tendo uma oportunidade de reencarnação? Isso tudo a gente vai, então, tendo condições de compreender com a doutrina espírita. E aí, pessoal, esse é um resumo aí do capítulo, tá? Vale a pena a leitura, é um capítulo curto. Então, eu trouxe esse panorama para a gente entrar, de fato, nas comunicações agora, porque vai ajudar a gente a aproveitar melhor o conteúdo que está trazido nas comunicações. Então, vamos lá. Vamos entrar nas instruções dos espíritos, então. Lá no item 9, as instruções dos espíritos, o tópico vai se chamar a nova era, né? Então, olha só, a nova era, novo momento, né? Moisés, Jesus e agora o Espiritismo, né? Então, olha só, mas antes de entrar na mensagem em si, eu queria comentar um pouquinho com vocês a pesquisa que eu fiz, porque eu fiquei muito curioso com o espírito que assina essa mensagem. Ele assina como um espírito israelita, né? Então, a gente vai ver isso em alguns outros momentos, né? Um espírito protetor, um espírito amigo, e esse estava assinado, então, um espírito israelita. Essa comunicação aconteceu em Mulhouse, em 1861. Quem está com o livro aí consegue acompanhar. E aí, pessoal, eu quero ressaltar aqui, aproveitar a oportunidade e ressaltar com vocês a live que nós fizemos no final do ano passado sobre a Revista Espírita. E uma das coisas que a gente conversou na live, né, que eu mostrei para vocês, algumas pessoas compartilharam fatos interessantes que leram na Revista Espírita, é a gente reforçar a importância que é a gente consultar a Revista Espírita, porque lá eu encontrei a resposta do que era, então, de quem é, né, ou então alguma informação sobre esse espírito comunicante, esse espírito israelita. E eu encontrei lá na Revista Espírita, de março de 1861, consta a informação desta comunicação. Então, quer dizer, vocês lembram que a gente conversou na live, né? Que a Revista Espírita traz ali muito conteúdo, traz muitas correspondências, notícias, né? Então, Kardec aproveitou-se desse material para então organizar a codificação. E ele não descartou esse material. Esse material está contido na Revista Espírita. Por isso que ela é importante como fonte de pesquisa, de conhecimento, de aprimoramento. Muitas informações não estão contidas na codificação, né, mas elas foram desenvolvidas, pensadas, analisadas nos artigos da Revista Espírita. Então, por isso que é importante a gente não descartar, claro, o estudo. Eu não digo até, pessoal, para a gente ler tudo, não, porque é muito extenso. Mas a gente consultar ela em alguns momentos é interessante, é importante. E aí, então, eu achei o nome dele, né, do espírito israelita. Ele se chama Mardoché R. Mardoché. E ele foi, então, um parente próximo do médium que psicografou, então, essa mensagem que está contida no item 9, que a gente está estudando agora. Então, olha só. Lá, nesse artigo da Revista Espírita, está contida a história dessa comunicação, que eu achei muito interessante. Olha só, ele vai dizer o seguinte. O médium, pessoal,
Aqui Kardec vai colocar apenas o médium Senhor R, né, porque ele não identifica o médium, apenas Senhor R. O Senhor R envia essa comunicação por correspondência a Allan Kardec. Ele envia e ele autoriza Kardec a fazer o melhor uso que ele julgasse ser melhor naquele momento da comunicação. Então, eu estou te enviando, né? Lá tem a carta inteira, tá, pessoal? Eu estou resumindo aqui, mas se vocês quiserem ler depois, é interessante. Então, ele envia essa comunicação para Allan Kardec, conta então que ele autoriza Kardec a fazer o uso que ele achar melhor daquelas informações. E aí, pessoal, ele vai citar nessa carta de que ele pertence à religião israelita, que no caso é o judaísmo, né? E ele conta nessa carta algumas reflexões que ele estava fazendo neste momento. Então, olha só, eu vou ler o trechinho da carta que eu acho interessante aqui para a gente complementar o estudo. O que o Sr. R fala a Kardec? Eu peguei um trechinho aqui. Ele diz o seguinte: eu tinha notado que em todas as comunicações dadas pelos espíritos não se tratava senão da moral cristã pregada pelo Cristo e que nunca se falava da lei de Moisés. No entanto, eu dizia a mim mesmo que os mandamentos de Deus, revelados por Moisés, me pareciam ser o fundamento da moral cristã, que o Cristo poderia ter ampliado o quadro e desenvolvido suas consequências, mas que o germe estava na lei ditada no Sinai. Então me perguntei se a menção tantas vezes repetida da moral do Cristo, embora a de Moisés não lhe fosse estranha, não provinha do fato de que a maior parte das comunicações recebidas emanavam de espíritos que tinham pertencido à religião dominante, e se elas não seriam uma lembrança das ideias terrenas. Dominado por tais pensamentos, evoquei meu espírito protetor e fiz algumas perguntas. Então ele evoca o espírito protetor, que é o espírito que dá essa comunicação, e faz 5 perguntas a esse espírito. As perguntas estão na Revista Espírita, as respostas também. É muito interessante, né, a gente ver esse processo de como que aconteceu essa psicografia, partindo de uma curiosidade, de um questionamento que o médium estava se fazendo, né? A gente até pensa que seja por motivo de estudo, de compreender mesmo, né? Então ele tinha essa dúvida, ele evoca o espírito protetor, faz essas 5 perguntas e o espírito então responde às 5 perguntas. O médium transcreve essas respostas, as perguntas e as respostas, envia para Allan Kardec. E aí, pessoal, Kardec vai utilizar então uma parte considerável dessas respostas e transcreve para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é então essa mensagem do item 9 que nós vamos estudar agora. Então, olha que interessante a gente pensar então como que aconteceu esse movimento. Tomara que a gente tenha informações sobre as próximas, sobre as outras, os outros capítulos também, né? Eu achei muito interessante. E o mais interessante é estar registrado na Revista Espírita. Então, realmente é um fato importante de estudo, que mostra uma procedência, né? E mostra também, claro, um cuidado de Kardec de observar aquele material, né? De refletir e de organizar esse material na codificação. É um exemplo importante, eu acho. Porque quando eu fiz a live, né, a gente conversou, parece que fica um pouco longe do nosso entendimento. Esse é um exemplo concreto. Kardec recebe esse material, analisa, e a maior parte dessas respostas que o Senhor R recebe do seu espírito protetor, o espírito israelita, então Kardec se utiliza e insere nesse momento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um exemplo claro aí pra gente de como que essa dinâmica acontece. Vamos entrar na mensagem em si, então? Olha só, quem quiser acompanhando aí, tá? Fique à vontade. No item 9,
espírito israelita vai começar dizendo: Deus é único. Então aqui ele vai começar dizendo sobre Deus, Moisés e sobre Jesus. A moral, né? A moral de Jesus. Então olha só, Deus é único. Ele vai então trazer essa compreensão de que Moisés é um espírito que Deus enviou para uma missão de fazer com que os homens, né, a humanidade, o conhecesse, principalmente os hebreus e também os povos pagãos, né, pessoal? Então, a missão de Moisés aqui, mais uma vez, ela é reforçada para fazer com que os homens, naquele momento ali de intensas revoluções, né, de um momento histórico muito agitado, escravidão, né, tudo aquilo que a gente sabe daquele momento ali. Então veio esse esclarecimento. Moisés veio com essa missão de esclarecer, de mostrar que existe um Deus, que existe Deus, né? E aí esses mandamentos, então, né, que é trazido por Moisés através dos 10 mandamentos, trazem em si o germe da moral cristã. Ele vai chamar aqui de germe da mais ampla moral cristã. Então vamos imaginar então essa lei de Deus, os 10 mandamentos, como um tronco de uma árvore, né? Então imagine a imagem da árvore, né? Vamos pensar, vamos pegar essa imagem então. A árvore tem uma árvore grande, frondosa, ela tem o seu tronco está ali, né? Quantos e quantos séculos, milênios até, a gente teve notícia até de árvores milenares. Imagina aquela árvore muito frondosa. O tronco, então, é as leis de Deus. As leis invariáveis, né? As leis imutáveis. Então, ela está ali, firme. Pode vir, então, as tempestades, podem vir as mudanças, mas a árvore está ali, né? Frondosa. O tronco, ele está seguro. Ele está realmente, ele é o germe de uma moral mais ampla, né? Que vai sendo, então, acrescentada com os galhos, com as folhas, né? Só usando esse exemplo da árvore. Ele vai fazer uma observação que eu acho interessante. Ele vai dizer sobre os comentários da Bíblia. Então é um ponto também interessante da gente pensar. Ele vai dizer o seguinte: os comentários da Bíblia restringiram o sentido, né? Esse sentido mais amplo da moral cristã, né? Porque se realizada em sua total pureza naquela ocasião, quer dizer, naquela ocasião que é revelado, né, os 10 mandamentos, não teria sido compreendida. Mas mesmo assim, os 10 mandamentos continuam a ser o brilhante frontispício, né, que é a fachada principal de um edifício, né? Então, os 10 mandamentos continuam a ser essa fachada principal aí, o farol que deve iluminar a humanidade na rota a ser percorrida. Então, pessoal, a gente percebe aqui, né, a importância realmente da missão de Moisés. Moisés veio preparar, então, o momento para que Jesus pudesse, então, completar, né, pudesse, então, desenvolver realmente para que a obra dele fosse frutífera. Então, houve uma preparação. Moisés veio primeiro, mostrou para a humanidade: existe um Deus, né? Existe um Deus Pai de todos. Por mais que a imagem ali, talvez, no momento, fosse de um Deus severo, né? Aquele Deus punitivo, a imagem de Deus Pai foi depois com Jesus, tá, pessoal? Só para a gente separar. Mesmo assim, foi importante, né? Preparou o terreno, porque antes não se tinha essa imagem, esse conhecimento de que existia a divindade, de que realmente nós éramos criaturas. Então Moisés preparou isso para nós. E aí, então, em seguida, Jesus veio então complementar. Ele vai dizer aqui o seguinte, olha só, sobre Moisés ainda, tá? Que é importante a gente entender. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela era chamada a regenerar. Inteligência notável sobre o ponto de vista da matéria. Então, olha só, pessoal, a humanidade daquela época possuía, então, uma inteligência notável sobre o ponto de vista da matéria.
e mesmo sobre o das artes e das ciências. Estava bastante atrasada em moralidade. Então, esse aí é um ponto importante também. Uma religião puramente espiritual não seria eficaz para a conversão. Então, imagine vocês se Jesus tivesse chegado na época de Moisés. Seria muito difícil, né, pessoal? A humanidade não estava preparada ainda. Então, realmente foi feito esse preparo, com esse cuidado. Então, para que as leis divinas, os 10 mandamentos, realmente ficassem cravados, né? Realmente ser a base, esse germe que ele fala aqui, da mais ampla moral cristã. Essa era a dúvida do médium, né? Do Sr. R. E aí, então, o seu espírito protetor, que é o espírito comunicante, vai tentar esclarecê-lo nesse sentido. Então, se tivesse invertido a ordem, né? Se Jesus tivesse vindo primeiro, então isso não seria eficaz para a conversão dos povos. Os povos teriam maior dificuldade. Se hoje, né, pessoal, já em alguns momentos a gente percebe uma certa dificuldade, até nossa mesmo, de entender a mensagem de Jesus, imagine na época de Moisés. Se até hoje a gente ainda está apanhando em algumas coisas, em alguns ensinamentos que Jesus veio mostrar, nós já temos condições de entender e de vivenciar esses ensinamentos, mas a gente ainda tem dificuldade. Imaginem lá na época de Moisés, né? Então seria muito ineficaz para converter todo aquele povo, aquela humanidade a ser temente a Deus, né? A reconhecer um Deus como Criador e tudo mais. Ainda nesse sentido aqui, né, de que não seria eficaz uma religião puramente espiritual naquele momento de Moisés, não seria eficaz para a conversão dos povos ali, né? Era preciso, então, o que o espírito israelita comenta na mensagem, que seria preciso, então, uma representação semimaterial, olha só, representação semimaterial, a exemplo da religião hebraica. E aí, pessoal, quando a gente fala na religião hebraica, a gente vai lembrar dos holocaustos, que seriam sacrifícios. Quando a gente assiste filme, né, dessa época de Moisés, a gente vê muito, né, esses exemplos aparecem, até nos filmes sobre Jesus também, em alguns momentos aparecem esses sacrifícios que eram oferecidos, né, nos templos e toda aquela coisa. Então, é uma representação semimaterial, quer dizer, vivenciar algo na matéria e também no espírito, que ele fala, né? Esses sacrifícios, ele falavam aos nossos sentidos humanos, enquanto a ideia de Deus falava aos nossos espíritos, aos espíritos daqueles seres daquele momento, né? Eles conseguiriam então começar a formular essa ideia, né, de um Deus com essa conotação, com essa representação semimaterial, né, dos sacrifícios materiais e também, claro, de uma ideia de Deus. Uma ideia, por mais vaga que talvez ela fosse, ou talvez errônea naquele momento, que era aquela ideia de um Deus que iria punir. Se eu não fizesse o sacrifício no templo, eu seria punido. Deus castigaria a mim e toda a minha família, né? Então tinha toda essa questão aí semimaterial, que também foi importante para que aos poucos a gente tivesse condições de entender, né? De ir buscando essa compreensão entre matéria e espiritual, né? E aí em seguida o espírito israelita vai falar então sobre Jesus. Ele vai dizer então que Cristo foi o iniciador da moral mais pura. Olha só, mais pura, quer dizer, aquela moral que estava lá no germe, ela ainda precisaria de uma pureza, ela precisaria então ainda de um reforço, né? Precisaria de um mecanismo com que a humanidade pudesse realmente vislumbrar essa pureza espiritual dos ensinamentos de Deus, né? Das leis de Deus, eu digo. E aí então Jesus veio então como esse iniciador da moral mais pura,
da moral evangélica que deve então renovar o mundo. E esse renovar o mundo, como que é, né? Seria então reaproximar os homens e torná-los irmãos. Então olha só, Jesus então veio e mostrou para nós a imagem de um Deus que é Pai, de um Deus que é misericordioso, um Deus que não é aquela imagem do Deus punitivo, do Deus vingativo. É um Deus todo misericórdia. E além disso, Jesus ainda foi além disso, não foi somente, né, influenciar na visão que nós tínhamos de Deus, da humanidade tinha de Deus, mas também reaproximar os homens, quer dizer, pessoal, guerra, né, exterminar o outro povo, nós seres humanos exterminando uns aos outros. Então a mensagem de Jesus é reaproximá-lo, né, reaproximar nós enquanto humanidade e nos fazer entender que nós somos irmãos. Então eu não sou diferente daquela outra pessoa que está reencarnada do outro lado do mundo, por exemplo. Então, torná-los irmãos. Então, isso fez, né, toda a diferença. Jesus, então, personificou esse exemplo, mostrou para nós, não só com palavras, com as parábolas, mas também com os exemplos, né, com a vida toda, né, com toda a passagem na matéria que ele teve, ele deixou essa mensagem, né, de reaproximar os povos, os homens, e também mostrar que nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Então, olha realmente quanto isso modificou a psicosfera do nosso planeta, né? E ainda ele vai falar que essa moral também do Cristo, eu achei muito bonito ele usar as palavras, né? Ele vai chamar de moral que faz jorrar dos corações humanos o amor ao próximo e a caridade, criando entre todos uma solidariedade comum. Então faz parte dessa moral mais pura, mais refinada que Jesus veio trazer para a humanidade. Jorrar dos corações o amor ao próximo e a caridade. Então olha só, né? A percepção, quanto Jesus lançou uma lente de aumento sobre as leis de Deus e nos mostrou que realmente é possível, nós temos condições de vivenciar as leis de Deus. Não é uma coisa impossível, não é algo que nós estamos desconectados. Se nós estamos desconectados, claro, nós devemos buscar a mudança, a retificação dos nossos passos, a nossa transformação, a nossa renovação moral, né? A nossa também, claro, reforma íntima, né? Todos nós estamos trabalhando pela reforma. Quer dizer, o que é essa reforma? É a gente se adequar, a gente introjetar no nosso ser espiritual imortal as leis de Deus e viver de acordo com essas leis. Então olha o quanto a mensagem da moral do Cristo é poderosa, né, pessoal? Mostrar o amor ao próximo. Então, se antes a humanidade vivia realmente o extermínio, né, então os povos, né, não se toleravam entre si, ou então até mesmo dentro do mesmo povo, de uma mesma etnia, de um mesmo país, se auto-exterminavam, Jesus trouxe a mensagem: amar ao próximo como a si mesmo. Jesus falou de caridade, a caridade moral, a caridade espiritual. O que é a caridade? E aí, pessoal, quando Jesus traz a mensagem do amor ao próximo e a mensagem do quanto é realmente importante a gente viver a caridade na sua plenitude, ele então criou para nós a possibilidade da solidariedade comum. Quer dizer, de vivenciando esses dois pontos, nós criaríamos então essa rede de solidariedade comum a toda a família humana. Então, é possível isso? Será que a gente hoje, se a gente parar e pensar, se a gente lembrar dos períodos históricos que a gente viveu depois da passagem de Cristo entre nós, né? As reviravoltas, as transformações da humanidade, essa transformação que nós estamos passando agora. E aí? É possível a gente viver esse amor ao próximo e essa caridade para que a gente possa realmente vivenciar essa solidariedade em comum?
que Jesus nos mostrou, nos mostra ser possível através da sua moral, através do aperfeiçoamento das leis dos 10 mandamentos. Então é uma coisa para a gente pensar, é um ponto interessante, né? E aí ele vai também fazer uma menção sobre a lei do progresso. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre, né? Então, pessoal, a lei do progresso se cumpre. Então, se a gente pensar numa escala evolutiva, partindo lá de Moisés, Cristo, o Espiritismo, né? E aí ele fala, o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para avançar a humanidade, né? Para fazer avançar a humanidade. Então, por que, pessoal, o Espiritismo como essa alavanca? Eu fiquei pensando aqui comigo. Vamos pensar, né? O Espiritismo como essa alavanca que Deus, então, se serve para que a gente possa avançar, para que a gente possa progredir, para que a gente possa cumprir a lei que ele próprio estabeleceu, que é a lei do progresso, a lei da evolução. Então, como que o Espiritismo faz isso? Pessoal, vocês já pararam para pensar? Como que o Espiritismo contribui para esse avanço da humanidade? Se alguém quiser compartilhar aí, fica à vontade. Se quiser escrever alguma coisa, alguma reflexão. Pessoal, o primeiro ponto aqui que eu fiquei pensando aqui ao longo do meu estudo. O que a doutrina espírita contribui para a nossa evolução, para o nosso progresso? Ela nos traz o conhecimento, ela nos traz o esclarecimento da vida espiritual. Então não é algo mais subjetivo, algo que a gente atribui ao paranormal, aos fenômenos que a gente não sabe explicar, coisas que, né? Então não é uma coisa desconectada. Então o Espiritismo, ele tem essa função, esse objetivo de trazer o conhecimento. Então ele avança, ele vai aos poucos, de acordo com a nossa capacidade, com a nossa percepção, a gente vai tendo condições de avançar, pouco a pouco ali. Vocês já pararam para pensar de como estava a humanidade quando estava acontecendo a codificação, quando Kardec estava organizando a codificação, e agora? Vocês acham que já houve um avanço ou ainda não? Eu acredito que sim, porque olha quantas informações foram possíveis chegar a nós após a codificação, né? Após esse tronco, essa base importante, que a gente não deve esquecer, que a gente não deve deixar para lá. A gente não deve achar, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado se a gente pensar, se a gente acreditar que a codificação está ultrapassada. Ela não está ultrapassada. Nós ainda não conseguimos absorver tudo que está aqui, toda essa base. A gente tem que se esforçar. As obras que vieram depois, os conhecimentos que vieram depois, vieram complementar a base. Então, a gente não pode deixar a base para lá. A gente achar, eu já li o Livro dos Espíritos. Eu já li o Evangelho todo. Eu já li o Livro dos Médiuns inteiro. Tá, tudo bem. Tudo bem, a gente lê tudo, né? Faz parte, a gente tem que ler mesmo. Mas a gente lê e achar que a gente aprendeu tudo, que a gente sabe tudo, e a gente ignorar essa base, pessoal, então nós temos que ter muito cuidado. Nada impede de a gente estudar outros livros, né? Da gente absorver, né? A gente tentar aumentar sempre o nosso arcabouço de conhecimento, mas nunca se esquecer da base. Por isso que a gente está voltando ao Evangelho a partir de hoje. Né? Nós estamos lá fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, a gente vai começar o Livro dos Médiuns em março e retomamos o Evangelho a partir de hoje. Quer dizer, para a gente não deixar de consultar essa base, esse tronco, essa base firme que é a doutrina, para que a gente possa então caminhar com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais seriedade, a gente não ter aquela falsa pretensão de que a gente já sabe, que a gente já leu todos os livros de Allan Kardec, então a gente já sabe tudo. Então eu acho que
o espaço aqui serve para a gente dar esse alerta, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui para ler os comentários antes de seguir a conclusão dessa mensagem. Então eu fiz a pergunta, né? A Camilinha comentou que através da fé raciocinada, o Jairo colocou através das reencarnações, quer dizer, como que então o Espiritismo contribui para ser essa alavanca de progresso que Deus nos permite fazer uso, né? Nos permite que chegue até nós. Então as pessoas foram respondendo aqui. A Aulista Espírita, João está aí com a gente. A consciência dos nossos débitos, dos nossos acertos e até mesmo dos progressos futuros. Então olha só, a consciência de que nós já erramos lá atrás, a consciência de que nós podemos acertar hoje para retificar o erro lá de trás e também, claro, o progresso que nos aguarda, o futuro, né, que nos aguarda. Então é muito importante também, pessoal, a gente ter essa noção do futuro, né, da vida futura. Jesus também veio mostrar para nós a vida futura. E o reino não é deste mundo, né? Então, vamos avançar para essa vida futura. A vida não tem fim. A vida vai seguir, a vida segue aqui no plano espiritual, em outros planetas, em outros mundos. Então, como que a gente quer estar no futuro? Como? Então, o Espiritismo também faz a gente pensar nisso. Como que a gente quer estar? A gente quer avançar na escala espírita ou a gente quer ficar aqui? Não, aqui tá bom. Aqui tá bom, eu já tenho tudo que eu quero, tudo que eu gosto, não preciso fazer muito esforço, e aí? Então serve pra gente pensar também. Camilinha, com certeza, com os dados iniciais, né, que seria a codificação, conseguimos solidificar conceitos. Deixa eu ver aqui, tem mais alguns comentários. Camilinha jamais será ultrapassada, sempre atual, né? Ler é diferente de praticar, com certeza, né? A gente tem que ler com o intuito de tentar, né, aplicar, vivenciar na prática. A Eledir, a base é tudo, com certeza, né? Então, pessoal, e os espíritos reforçam, né? Os espíritos realmente sérios, comprometidos com o bem da humanidade, reforçam a importância da gente não abandonar a base, que é a codificação. Então, vai chegando livros, vai chegando informações e a gente vai, então, complementar a base e não substituir a base. Tá? Eu acho que fica esse alerta aí para todos nós. A Micheline diz para nós aqui: a doutrina, a meu ver, contribui para entendermos que somos espíritos e estamos atuando todo o tempo na evolução. Então, olha só, isso que a Micheline está falando é interessante, porque, olha só, atuando todo o tempo na evolução, quer dizer, pessoal, a nossa responsabilidade perante nosso próprio processo. Deus ama todos nós igualmente, mas o nosso caminhar, as nossas escolhas, as nossas responsabilidades, cabe a nós, né? Então, nós vamos trilhando o caminho que nós queremos. Deus nos dá oportunidades, nos dá subsídios, nos nutre de muitas coisas para que a gente possa atravessar momentos de dificuldade, mas lembrando sempre, nós temos a nossa responsabilidade. Eu acho que a doutrina espírita ajuda muita gente a pensar sobre isso, a analisar sobre isso, né? O quanto nós somos responsáveis pela vida, pelo nosso progresso, pelo nosso processo evolutivo, né? A gente não vai delegar isso para ninguém. Não é um líder religioso que vai resolver isso pra gente, não é a gente fazendo alguma coisa, não. É a gente modificando os nossos passos, baseados nos ensinamentos de Jesus. Então, essa é a verdadeira mudança. Então, nós não podemos delegar para ninguém. Camilinha, Evangelho é vida sempre, né? A Aulista Espírita, a gente tem que ler, aplicar e vivenciar, com certeza, né? A Gemolina, Evangelho é todo dia, e a cada dia uma nova reflexão, com certeza. Pessoal, a gente vai passar a nossa encarnação inteira lendo o Evangelho, a gente vai aprender. A gente pode estar lá, ó, velhinho, com o Evangelho na mão, que a gente vai estar aprendendo. A gente vai ler alguma frase, alguma coisa que parece que vai ser a primeira vez que a gente leu. É impressionante, né? A Lene Lisboa
conter sempre a humildade diante de todos os obstáculos e respeitar o próximo sempre, né? Então, olha aí, mais uma contribuição para a gente se lembrar da humildade de Jesus, né? Também. Deixa eu ver aqui, pessoal, se tem mais algum comentário sobre esse ponto, para a gente poder finalizar a primeira mensagem. A Lene comentou com a gente: temos que ser espíritos evoluídos a cada amanhecer, né? Buscar fazer esse movimento, né? É isso aí. Então, olha só, muitas contribuições, muito legal, pessoal, isso aí. O estudo fica mais rico quando vocês participam, quando vocês comentam e o texto todo mundo tem aí na mão, né? Fica mais fácil ainda. Pessoal, então, o espírito israelita vai finalizar a mensagem, ele vai dizer o seguinte: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo a acabará. Olha só, olha essa ideia que a gente tem aqui nessa frase da evolução, né? Do crescimento, do progresso. Moisés, Cristo, espiritismo, né? Moisés abriu esse caminho, mostrou que realmente nós somos filhos de um Deus. Jesus veio e colocou mais profundidade, colocou realmente a lei que estava faltando à humanidade, que é a lei de amor. Nós vamos chegar lá ainda durante a comunicação dos espíritos. E o espiritismo vai então realmente concluir essa obra no sentido de expandir o conhecimento da humanidade sobre o mundo espiritual, sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre Deus, sobre os nossos processos, pessoal. A gente saber que a vida não termina com a morte física. Eu acho que isso faz a diferença nas nossas vidas, a gente saber que nós não vamos acabar. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, tudo que a gente realmente vivencia, está lá registrado, fica registrado. E se for um erro, a gente vai retificar esse erro em outro momento. Se for um acerto, esse acerto também conta a nosso favor. Se a gente contrair algum débito, em outro momento nós vamos quitar esse débito. Então, eu acho que faz toda a diferença, né? Porque aí realmente nós vamos entender na profundidade mesmo que é necessário, o que é progresso. O progresso, pessoal, não é só quando eu evoluo. É quando a humanidade evolui. Quando a gente vê que os ensinamentos de Jesus é aplicável, né? Aplicável a toda a humanidade. E se a gente fazer disso a nossa caminhada, nós vamos então cumprir a lei de Deus, a lei do progresso, a lei da evolução. Então eu acho que a doutrina também ajuda a gente nesse sentido. Aqui ele usou a palavra acabará, né? Parece que acabará dá um sentimento de fim, mas não é isso, né? É um sentimento de nós vamos atingir um novo patamar. Eu acho que é isso. É assim que eu vejo esse ponto. Então nós vamos atingir um novo patamar, que é um patamar evolutivo melhor, mais alto, de acordo com as nossas mudanças, com nosso comprometimento com a lei de Deus. Então Moisés abriu esse caminho, Jesus aprofundou, e o Espiritismo vai nos fazer alavancar, vai nos fazer enxergar todo esse processo que já foi trilhado, para que a gente possa avançar, para que a gente possa seguir. E não ficar estacionado, né? Nunca. Pessoal, então, com relação à primeira comunicação, é isso que eu queria comentar com vocês. Então eu vou avançar para o item 10 agora, para a gente não perder, para a gente não atrasar muito, tá? Vamos avançar para o item 10. O item 10, pessoal, é uma comunicação. A Mônica colocou aqui que no evangelho dela está escrito arrematará. Cada tradução, né, vai usar um termo, mas assim, basicamente a gente vai
Esse arrematará eu vejo muito como consolidar, que é esse acabará aqui também, né? Uma obra que começou, teve um desenvolvimento muito grande e ela vai chegar no objetivo. Então é esse arremate, é esse acabará, entre aspas, né? Que está colocado aí para nós, tá bom? Pessoal, vamos avançar para o item 10 então. Vamos conversar um pouquinho sobre o espírito que se comunicou então no item 10. Pessoal, a mensagem então é de Fénelon, François Fénelon. Lá ela aconteceu na cidade de Pontier, na França, né, em 1861. Vamos conversar um pouquinho de quem foi Fénelon. É um espírito que aparece, né, em outros momentos aí, também da codificação, que eu vou falar daqui um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, como que foi a última encarnação dele. Eu acho que alguns dados são interessantes para a gente entender. Uma coisa que eu fiquei pensando durante o estudo, pessoal, é como o conhecimento que nós adquirimos, ele é cumulativo mesmo. A gente vai acumulando ao longo das nossas encarnações, das nossas vivências, das nossas experiências. E aí, aqui é um exemplo também disso. Então, vamos lá. Vou trazer alguns dados aqui para vocês, interessantes sobre a vida dele, para a gente poder, então, entrar na mensagem. François Fénelon nasceu em 6 de agosto de 1651, pessoal. No castelo da família dele, em Périgord, que é um condado ali na França, próximo a Bordeaux, que é uma região ali muito... onde estava um grande círculo, né, espírita no momento da codificação. A gente se lembra da Madame W. Creel, né, que a gente estuda as mensagens dela aqui, nas postagens, eu já fiz um memória espírita sobre ela, então estava próximo ali dele. As regiões ali são próximas. Ele desencarna em 1715 com 63 anos de idade. Então olha só, alguns dados que se tem, né, conhecimento da vida dele. Ele estudou filosofia e teologia. Aos 15 anos ele fez o seu primeiro sermão e ele foi muito bem visto, né? Fez muito sucesso, o primeiro sermão que ele fez em público, com 15 anos ainda. Ele foi para o seminário e se ordenou padre aos 24 anos de idade. Isso no ano de 1675, só para vocês terem uma noção ali do período histórico que a gente está falando, né? Ele participava, pessoal, ativamente das tarefas de catecismo, né? A catequese, que é ensinar a doutrina católica, né? Para as crianças, para as pessoas. E também ele explicava muito bem os textos evangélicos, né? Então ele pegava ali a Bíblia e ele explicava aquele conteúdo ali com muita facilidade e ele reunia assim, muitas pessoas, né? Tinha esse dom. Ele tinha uma ideia, uma pretensão, uma vontade de seguir uma missão. Ele tinha a pretensão, na verdade, de partir para uma missão no Oriente, para converter as pessoas ao catolicismo, a conhecer o Cristo, né? Conhecer a religião cristã. Então ele tinha essa vontade, né? De mostrar o cristianismo aos pagãos, né? Aos povos pagãos e tudo mais. Mas isso não acabou acontecendo, pessoal, porque a ordem que ele estava ligado tinha uma outra tarefa, né? Essa ordem, ela se chamava Novos Católicos. Essa ordem, ela abrigava as pessoas que haviam se convertido recentemente ao catolicismo. E aí a função dele era a função de acolher aquelas pessoas, de mostrar realmente os dogmas católicos, né? Como que é o nome? Tem um nome certo, né? Consolidar nessas pessoas a doutrina da igreja. Então ele tinha toda essa facilidade. As mulheres, principalmente, e os jovens que se convertiam do protestantismo para a religião católica. Então ele tinha essa facilidade. E ele trabalhou um bom tempo nisso. Ele era considerado como uma pessoa simples, né, doce e muito caridosa. Ele
obteve sucesso nessa tarefa, né, de acolhimento desses recém-convertidos, né, como eram chamados na época. Ele teve esse sucesso porque foi aumentando o número de pessoas. Então mais pessoas iam chegando, iam se convertendo. Então ele ficou notado também por isso. Ele recebeu também algumas críticas, pessoal. Por quê? Porque ele tinha... as alas mais radicais da igreja tinham um certo conflito com ele, porque ele recebia as pessoas, ele tinha um olhar mais humano, ele não era muito rígido, assim, no sentido de impor. Ele tinha toda essa coisa do acolher, né, essa coisa de receber, de conversar, de realmente converter a pessoa ali, para que ela conhecesse Jesus, para que ela conhecesse a religião católica. E isso aí não era bem visto pelas alas mais radicais da igreja. Ele chegou a ser indicado, pessoal, ele foi indicado para ocupar o cargo de arcebispo de Poitiers, que era a região lá onde ele nasceu, onde ele morava. Mas por questões internas, justamente por acharem que talvez ele não tinha ali o pulso firme, no sentido assim, porque ele tinha um trato diferente com as pessoas. Então aí acabou que, por questões internas ali de bastidores da Igreja Católica, a nomeação dele não foi efetivada, mesmo ela tendo sido aprovada pelo rei da época. Então olha só, o rei aprovou que ele pudesse então ocupar esse cargo importante, mas a igreja meio que barrou ele nesse momento. Na mesma época, né, ele foi indicado a ocupar um outro cargo também importante na igreja, que se chamava coadjutor do arcebispo de La Rochelle. Mas alguém convenceu o rei, interviu junto ao rei, para que ele não assumisse também esse cargo. Então, ele também não conseguiu alcançar esse cargo devido ali às artimanhas ali dos bastidores. Tudo bem. Pouco tempo depois, pessoal, por ele ter se destacado no ramo da escrita sobre educação, ele tinha também uma carreira literária, ele foi então escolhido para ser o preceptor do príncipe herdeiro. Então, o neto do rei ficou aos cuidados dele, porque seria então o herdeiro presuntivo da coroa francesa. E aí, pessoal, Fenelon se dedicou a esse trabalho, né, de ser preceptor do príncipe, no sentido de corrigir ali o comportamento dele, né, como ele intervia junto a esse príncipe, pessoal, de uma forma diferente. Não era aquela forma rígida, né, de se impor, de se colocar, de brigar, não, ele intervia junto a esse príncipe para ensinar comportamento, ensinar, né, toda aquela dinâmica que ele estava inserido, por meio de fábulas que ele próprio ia escrevendo. Então ele ia escrevendo e ia compartilhando com o príncipe para que ele entendesse ali a moral que estava por trás, para que ele realmente se formasse enquanto pessoa, né? Ele escreveu um livro que eu achei interessante esse dado. Ele escreveu um livro que se chama Diálogo dos Mortos. O que é esse livro? Esse livro é um livro que foi considerado muito criativo na época, porque é como se ele recebesse personagens históricos antigos, quer dizer, anteriores a eles, para rever as situações, rever escolhas que eles fizeram no passado. Então, olha como ensinar um príncipe, né, da responsabilidade que ele teria como monarca, como representante ali, né, do poder constituído. Ele escreveu esse livro com esse intento de trazer esses personagens históricos e questioná-los, né, reavaliar, na verdade, esse é o termo, reavaliar esses atos que eles cometeram e a postura que eles tiveram enquanto seres ali de destaque na sociedade. Então, interessante isso, né? Então, foi uma forma também de ajudar na formação do príncipe herdeiro.
Ele foi integrante também da Academia Francesa de Letras, então, portanto, um grande literato. Ele teve uma grande produção literária. E com relação aos últimos anos dele, foram anos difíceis, né? Antes da morte, uns anos antes. Ele sofreu muitas perdas, vários amigos, né, que acompanharam ele ao longo da vida, amigos líderes também, né, religiosos ali que tinham alguma ligação com ele. Ele foi perdendo essas pessoas, então ele teve um final de vida também um pouco melancólico nesse ponto, né? Mas o que ficou assim registrado, o que se tem de notícia dele até hoje, é que ele foi um dos nomes mais ilustres do episcopado francês. Então há registros de livros dele até hoje, né? Tem pinturas dele que eu até quero compartilhar com vocês no Telegram, então eu já vou deixar avisado aqui. Após a live eu vou compartilhar com vocês os 2 textos que abordam sobre Fénelon e também sobre o próximo espírito que nós vamos comentar, que é o Erasto. Eu vou compartilhar com vocês, é um arquivo PDF curto e também a imagem dele que eu vou mandar para vocês também terem essa ideia. Com relação à participação dele na codificação, é muito importante porque ele contribuiu muito, pessoal. Então, ele aparece em vários momentos. Ele aparece no livro dos Espíritos, aquela parte lá do comecinho, o Prolegômenos, é um nome difícil de pronunciar, né? Esse Prolegômenos é de autoria dele. Então depois quem for ler, que é um pouquinho, antes de começar o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, dá uma lida, é um texto dele, e ele também vai aparecer também na questão 917 do Livro dos Espíritos, é uma resposta inteiramente dele. Ele aparece no Evangelho, nesse texto que a gente está estudando, que a gente vai estudar agora, e também mais alguns para frente que a gente vai lembrando. Ele também participa no Livro dos Médiuns. Ele tem lá no capítulo das Dissertações Espíritas, que é o capítulo 31, na segunda parte, item 21 até o item 22, né, ele traz ali, ele desenvolve alguns aspectos interessantes das reuniões espíritas e também da multiplicidade dos grupos espíritas. Então é um espírito que realmente participou, né, pessoal, muito fortemente e contribuiu muito com a codificação espírita. Então fica aí a nossa lembrança. Eu acho interessante a gente comentar esses dados para a gente ter uma ideia também, né, de como esses espíritos tiveram as suas experiências, tiveram as suas vivências terrenas, e na espiritualidade eles também têm condições de contribuir e contribuíram muito com a codificação, com Allan Kardec, né, e realmente somaram para que a gente tenha esse manancial de luz que é a codificação espírita. Vamos entrar na mensagem então, em si. A mensagem dele é uma mensagem curta também, ela é uma mensagem de 3 parágrafos, mas muito interessante, muito enriquecedora. Ele vai fazer uma observação, pessoal, logo no comecinho da mensagem, que eu achei muito legal. Ele diz assim: um dia Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternância entre verdade e obscuridade, perdia-se novamente. Então, semelhantes aos profetas do Velho Testamento, os Espíritos se põem a falar e a divertir-nos. O mundo é abalado em suas bases. O trovão rebentará. Sede firmes. Então, olha só, né, pessoal? Acho interessante ele comentar sobre essa alternância entre verdade e obscuridade, né? Se a gente olhar a história da humanidade lá desde o começo, realmente ela é permeada por esses momentos. Então,
faz sentido, né? Isso que ele aponta aqui para nós. O mundo é abalado em suas bases, o trovão rebentará, sede firmes, né? Para a gente ser firme nesse momento de transição, nesse momento de alavancar o progresso que nós estamos vivendo, né? Ele fala que o espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Então, pessoal, a doutrina, então, como algo, né, esse algo, essa ferramenta de alavanca do progresso que Deus nos permite, então, utilizar, tem um objetivo grande e útil. Então, interessante a gente lembrar disso. O reino do Cristo, ai de mim. Olha só o comentário. Após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil para quem crê e quem ama. Olha só, pessoal, fé e amor. Tudo é fácil para quem crê e quem ama. O amor preenche-o com uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Parece tão atual essa mensagem, né? E realmente, os bons espíritos já vos disseram, curvai-vos ao sopro precursor da tempestade para não serdes derrubados. Ou seja, preparai-vos e não sejais como as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façam ouvir vossa humilde voz. Pois sois grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Então, pessoal, nós somos grãos de areia, mas sem esses grãos de areia não haveria montanhas. Então, nós somos importantes neste momento. Olha só. Obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Sois grãos de areias, mas sem grãos de areia não haveria montanha. A cada um a sua missão, a cada um seu trabalho. Pessoal, olha o tanto que é importante a gente saber. A cada um a sua missão. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um trabalho a ser realizado. Cabe a nós escolher se eu quero ou não. É um trabalho para o bem? É um trabalho para o bem geral? É um trabalho que vai contribuir com o avanço da humanidade? A formiga não constrói o edifício de sua república e animáculos imperceptíveis não erguem continentes? Olha essa imagem, pessoal, de construções muito pequenas, mas que, se a gente for olhar a longo prazo, se a gente for olhar por outro ângulo, são construções consideráveis, né? Ele dá a ideia aqui da formiga. A formiga não constrói o edifício de sua república? E animálculos imperceptíveis não erguem continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e caminhai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. A lei dos mundos é a lei do progresso. Pessoal, então, mais uma vez aqui, nessa comunicação, a gente reforça a importância do progresso. Quando ele fala São Bernardos aqui, pessoal, eu olhei rapidamente a história de São Bernardo e ele teve um papel muito importante na igreja, porque ele até foi canonizado, né? Depois, porque ele teve um papel muito importante de conciliador. Então a igreja tinha muitas divisões, muitos cismas, muitos focos de separação, muitos focos de divergência. E São Bernardo teve um papel muito importante no momento em que ele esteve encarnado de conciliar essas dificuldades de união, essas dificuldades de entendimento. Por isso que ele fala São Bernardos modernos, que somos nós, né?
Olhai e caminhai para frente, quer dizer, olhai, vejam, estudem, entendam e caminhem para frente. Quer dizer, contribuam, façam, não fiquem estacionados, né? Então é uma advertência aqui pra gente. Vamos seguir, vamos caminhar, vamos olhar para frente, vamos levar, vamos alavancar quem está com a gente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, pessoal, a gente percebe nessas comunicações aqui, principalmente nessa, com relação ao quanto nós temos, então, esse acompanhamento, né? A espiritualidade, os espíritos mais evoluídos, os espíritos mais preparados estão trabalhando fortemente. Trabalharam muito. Imagine, pessoal, o movimento que foi durante a codificação. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando eu estava assistindo o filme Kardec, do Wagner de Assis, eu gostei muito do filme, achei um filme muito interessante, realmente traz uma visão ali muito importante da época, traz a imagem de Kardec, né, como ele foi se transformando ao longo da codificação, ao longo daquele ímpeto de se entender o que estava acontecendo, de pesquisar, de ter aquele olhar crítico, de ter aquele olhar que realmente buscou compreender o que estava acontecendo ali. Então, eu fiquei imaginando durante o filme, né? Ali a gente estava tendo uma ideia da coisa material acontecendo. E os esforços espirituais, né? Os esforços da espiritualidade que se movimentou ali intensamente para que a codificação acontecesse. Vocês já pararam para pensar nisso? Então é interessante quando ele fala, né? Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Então, pessoal, os grandes espíritos sopram a fé, né? Eles nos incentivam, eles sintonizam com a gente quando a gente dá a abertura também para que haja essa sintonia, para que a gente possa, então, realmente participar desse momento de revolução moral. Nós estamos passando hoje, no ano de 2021, por uma pandemia, por tantas dificuldades ainda, né? Então, o que é essa revolução? Nós estamos passando por uma revolução moral, pessoal. O que é certo, o que é errado, o que é mais ou menos, está tudo aí escancarado. A gente está vendo tudo. E aí? Qual o caminho que a gente quer seguir? A gente quer se renovar moralmente? Ou a gente ainda vai acreditar, a gente ainda vai viver a vida acreditando que realmente nós devemos dar mais importância à materialidade do que à nossa renovação moral? Então fica aí, né? Esse grande questionamento, a gente saber também que os espíritos superiores, os espíritos de luz, os nossos mentores, a espiritualidade amiga que está com a gente, está de alguma forma tentando, né, nos dar esse apoio, né, nos incentivar, nos inspirar a fé, a prece. Quando que é importante a prece, pessoal? Todos os dias. A prece quando a gente acorda, a prece quando a gente vai dormir, a prece no momento que a gente não está se sentindo muito bem devido a qualquer situação. Então, são remédios aí que a gente pode, de alguma forma, fazer uso ao longo do nosso dia. Não tem nenhuma fórmula mágica. É a gente buscar essa renovação moral dentro da gente para que a gente consiga, então, cada vez mais perceber essas orientações que vêm do alto, né? Pessoal, eu acho que é isso, então, sobre o Fenelon, sobre essa comunicação. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou avançar para a gente passar para a última comunicação, porque o nosso tempo já está um pouquinho avançado. Mas fiquem à vontade para comentar, depois eu volto um pouquinho, então, no item 10. Vamos avançar para o item 11, então? O item 11, pessoal, é uma comunicação de Erasto. Ela aconteceu em Paris em 1863. Eu também tive a curiosidade de buscar um pouquinho, tentar achar alguma informação sobre Erasto. E no próprio
E na própria assinatura aqui, pessoal, ele assina como Erasto, discípulo de São Paulo, né? Então, discípulo de Paulo de Tarso. E aí, pessoal, é interessante a gente pensar também um outro ponto. Se a gente pesquisar o nome Erasto, vai aparecer dois nomes na história. Tá? Então vai aparecer esse, que é o que realmente a gente teve essa comunicação, que é o discípulo de Paulo de Tarso, e vai aparecer um outro Erasto, que não é esse espírito que foi discípulo de Paulo de Tarso. Ele aparece lá na Revista Espírita do ano de 1869. Ele é apresentado então como tendo sido Tomás Liber, dito Erasto. Ele foi um médico, filósofo, teólogo alemão, né, lá que viveu no século XVI. Nasceu e morreu no século XVI. Ele foi professor de medicina e de moral, e ele legou assim, grandes oportunidades de estudo naquele momento. Estudo era muito restrito, né, pessoal? Só quem as camadas mais altas da sociedade tinha acesso. Então ele ajudava estudantes pobres ou que tentavam, né, de alguma forma buscar o estudo. Ele ajudou, né, e foi reconhecido por esses gestos de benemerência, de benevolência, aliás, com o próximo. De qualquer forma, pessoal, nós vamos então focar no Erasto, discípulo de Paulo, tá? Que é um espírito superior e que se revelou mediante comunicações de elevada ordem. Então Kardec também faz essa observação. Vamos lá então para a mensagem. Essa mensagem também é uma mensagem muito curta. Ela tem um parágrafo só, pessoal, mas ela é muito importante porque ela vai falar de Santo Agostinho. Quem já leu aí já está por dentro, né? Ela vai comentar sobre Santo Agostinho. Ele começa: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. Temos a razão disso em sua vida de grande filósofo cristão. E aí ele comenta um pouco sobre a conversão de Santo Agostinho, né? Ele comenta sobre o fato dele ter sido arrancado do paganismo, né? Ele foi chamado, ele foi atraído pelo brilho da verdade. Eu achei bonito ele usar esse termo, brilho da verdade. Quando em meio a seus excessos, né, sentiu em sua alma esta estranha vibração que o trouxe de volta a si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugitivos. Pessoal, eu queria comentar com vocês, dar uma indicação aqui do filme. Eu assisti esse filme quando eu estava fazendo vestibular, mas é um filme belíssimo. Eu até quero assistir de novo, porque na época que eu assisti eu achei ele muito bonito. Tem ele no YouTube. Ele se chama Santo Agostinho e o Declínio do Império Romano. Então quem puder escrever aí para mim, tá, para todo mundo visualizar: Santo Agostinho e o Declínio do Império Romano. É um filme de mais de 3 horas, mas é um filme muito bonito. É um filme que mostra toda a trajetória de Santo Agostinho. Mostra a relação dele com a mãe, né, Santa Mônica. Ele até comenta aqui na mensagem, né? Olha só o que Erasto comenta. Pode-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, Santo Agostinho, né? As palavras, ao mesmo tempo, características e profetas que pronunciou após ter perdido Santa Mônica, que era sua mãe. Então, Santo Agostinho disse, né? Estou convencido de que minha mãe voltará a visitar-me e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Então, olha só, pessoal. Realmente, né? Foram palavras proféticas, né? Quando ele perdeu a mãe, ele falou isso, que ele tinha certeza que ela iria visitá-lo para dar conselhos, né? Revelando o que espera na vida futura. E aí Erasto termina a mensagem dizendo o seguinte:
Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele pressentira outrora, fez-se dela ardente pregador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Então, a gente percebe que realmente, Santo Agostinho ainda trabalha incessantemente no plano espiritual em nome da doutrina, divulgando a doutrina e fazendo com que ela seja realmente, multiplicando, realmente o que ele sentiu, quando ele realmente teve a certeza de que a vida continuava, de que a vida seguia. Assistam um filme, vocês vão adorar. Essa parte, então, que ele se comunica com a mãe, a mãe já havia falecido, Santa Mônica. Então é um filme, assim, muito interessante, muito bom mesmo, vale a pena. Fica a dica aí para o final de semana, para quem gosta de filme, gosta de filmes históricos, filmes biográficos, eu acho que é uma excelente dica aí para vocês. E no mais, pessoal, Santo Agostinho vai aparecer também em algumas outras partes, em outros textos. Ele aparece no Livro dos Espíritos também. Então, é realmente é um trabalhador, um espírito de muita luz que contribui incessantemente com a divulgação da doutrina, com a divulgação das verdades eternas, Então, também vale a pena a gente buscar informações sobre a vida dele, para que a gente possa também entender como esses espíritos passaram por experiências terrenas e elas foram realmente muito importantes para o despertar espiritual. Então, imagine vocês, a gente precisa passar, pessoal, pelas experiências materiais, as experiências na matéria para a gente poder despertar. Então, esse exemplo de Santo Agostinho é um exemplo belíssimo, e tantos outros que a gente tem aí, ao longo da história. O próprio Paulo de Tarso também. Enfim, a gente vai aprendendo aí cada vez mais. Pessoal, por hoje é só. Vocês querem comentar alguma coisa? Querem fazer tirar alguma dúvida? Já está quase no horário da gente fazer a nossa prece. Fiquem à vontade. O que vocês acharam do estudo? Quais foram as percepções? Vocês acharam que deu para acompanhar? Fiquem à vontade aí para comentar, rapidinho. A Roberta comentou aqui com a gente, ótimo. Ah, que bom. A Alice Espírita vai assistir o filme. Obrigado por ter colocado aí, tá, Roberta, o nome do filme para todo mundo visualizar. Santo Agostinho dele tem no Império Romano, tem no YouTube, tá? Vocês podem acompanhar. A Cláudia, obrigado. Lene também, maravilhoso, obrigado. Que bom que vocês gostaram. A Alice Espírita tá aí com a gente. Eu quero só expressar minha gratidão por mais uma noite de estudo, por mais uma noite de luz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, A Sônia tá aí, foi muito bom, como sempre. Filo Aparecida, eu amei quantos ensinamentos. Michelino, só agradecer pela dedicação, obrigado, pela presença de sempre. Mônica, amei, só nos dá mais sede para estudarmos mais. Ai, que bom, é esse o intuito aqui, viu pessoal? De instigar vocês a ler, a estudar, a buscar as informações. Eu compartilho com vocês o que eu estou estudando, mas vocês podem ler, podem buscar. Toscano, obrigado pela presença aí. A live é um momento muito importante da gente compartilhar, pessoal? Então, eu faço um estudo dentro das minhas limitações, do meu conhecimento, entre aspas, mas o grande aprendizado é a gente conversar, a gente compartilhar. Vocês também conversam, trazem os comentários e aí a gente vai contribuindo, porque eu tenho certeza que vocês vão ler isso depois, vão ler isso em outro momento, e aí vocês vão se lembrar da live, do estudo, realmente ajuda muito. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Cláudia, Jairo, que os espíritos trabalhadores da Seara de Jesus nos oriente
Graças a Deus, que assim seja, né? Cláudia, obrigada. Socorro Vieira, excelente live, grandes ensinamentos. Obrigado, Socorro, pela presença. Tassiana, gratidão. Marta Pasquini, obrigado. Pessoal, então, é isso. No mês que vem a gente continua, aí no mês que vem nós já vamos avançar para o capítulo 2. E aí eu vou passando sempre para vocês com a antecedência, né? Nos calendários das lives, para vocês, se quiserem ler o capítulo antes e deixar as instruções para a gente conversar na live também, é uma boa. Vai ajudar a gente a compreender melhor. Deixa eu ver aqui um último comentário do Reinaldo para a gente poder fazer a prece, pessoal, para quem está aí acompanhando, esperando. Boa noite, Edu. Interessante. Uma vez eu comentei a um frei agostiniano sobre essa fala dele. Então o frei comentou que os espíritas acham que Santo Agostinho era espírita. Esse frei não gostou do que falei. Bom, Santo Agostinho não era espírita porque o espiritismo foi codificado depois, né? Mas se a gente tem a ideia de que, se a gente tem, né, o conhecimento de que a vida continua, de que ele foi um exemplo muito importante, né, encarnado, ele foi um filósofo cristão, pessoal, então foi muito além do que, sabe, ele foi muito além. O filme mostra isso pra gente muito claramente, o processo que ele passou, né, o processo que ele vivenciou de transformação, de despertamento. Agora, alguns não vão concordar, mas aí a cada um a sua visão, né? Agora, é inegável que Santo Agostinho, enquanto espírito, contribuiu com a codificação espírita. Isso aí é inquestionável, né? Agora, se eles vão acreditar ou não, é outro ponto, né? Mas Santo Agostinho, enquanto espírito, contribuiu com a codificação e continua contribuindo muito fortemente ainda. É um espírito imortal, trabalhador, pessoal. Então, nome, se era espírito ou se não era, pouco importa, né? A Cláudia comentou aqui, o presidente dos Estados Unidos falou algo sobre Santo Agostinho no dia da posse. Eu soube disso, depois eu quero até saber o que ele comentou. Eu fiquei sabendo disso mesmo, pessoal. Depois eu vou olhar com atenção para saber o que ele falou. Fiquei curioso também. Pessoal, então vamos lá? Quero agradecer muito a presença de vocês até esse horário. Agradecer muito o carinho, a atenção, o cuidado. Na semana que vem a gente retoma o Livro dos Espíritos, então, né? O estudo da coleção Filosofia Espírita. E que bom fechar o mês de janeiro com essa energia, com essa alegria, né, de estarmos juntos e com essa perspectiva aí da gente seguir adiante sempre. Tá bom? Joyce, beijo especial. Lourdes também. Vamos lá? Vamos nos preparar para a nossa prece? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade superior, aos bons espíritos que nos acompanham, que nos instruem, que nos intuem bons sentimentos, que nos inspiram bons sentimentos. Nesse instante, os nossos corações buscam essa sintonia com o alto, essa sintonia com seres amados, queridos, que tanto torcem por nós, que tanto nos auxiliam na caminhada terrena. Busquemos também por aquele que nos ensinou o amor, aquele que nos aprofundou, que nos possibilitou aprender ainda mais sobre as leis de Deus, aquele que é o pastor de todos nós, Jesus, nosso Mestre, Senhor. Nesse instante, recorremos a Ti, nessa prece que une tantos corações amigos,
te pedindo, Mestre, pelo socorro imediato a todos quanto necessitam, a cura para o corpo e para o espírito dos irmãos que atravessam as enfermidades atrozes, a enfermidade do Covid-19 e todas as outras que causam tantos sofrimentos. Te pedimos, Mestre, que a sua companhia, através dos nossos espíritos amigos, dos nossos mentores, de toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, possa sempre, Mestre, velar por nós em toda e qualquer situação, em todas as dificuldades, em todos os obstáculos. Recorremos a Ti em prece, nessa ligação direta com os planos sublimes, porque sabemos, Mestre, que as nossas preces, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos não ficam sem resposta. Sabemos que cada pedido, cada oração, cada pedido de socorro que enviamos, Tu recebes, Mestre, e delega à espiritualidade amiga as devidas e possíveis resoluções. Por isso, entregamos em Tuas mãos aquele problema, aquela situação difícil que corrói os nossos sentimentos e os nossos corações, para que abençoe, para que nos faça enxergar a melhor resolução, para que encontremos dentro de nós a paz e o equilíbrio para resolver, para dar a devida finalidade para os problemas que nos assolam, para as dúvidas que nos consomem, para as dores vorazes que ainda habitam o nosso ser. Te pedimos nesse instante, Mestre, e a espiritualidade amiga, para que faça uma limpeza em nossos lares, em nossas casas, onde quer que estejamos agora. Que todos que estão assistindo a live, os que vão acompanhar em outro horário, possam receber essa vibração de luz, possam respirar o equilíbrio, a paz, os aromas do amor, da compaixão e da caridade, e também expandir aos nossos irmãos, aos nossos familiares, a todos que convivem conosco. Que possamos, Mestre, ser auxílio para quem está próximo de nós. Que possamos ajudar com uma palavra, com um bom sentimento, com uma boa orientação. Pois sabemos, Mestre, que também somos veículos da espiritualidade em ajuda aos nossos irmãos. Que possamos realmente fazer jus a este trabalho, a essa possibilidade de auxiliar os nossos irmãos. Te pedimos que vele por todos nós, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, nossos estudos, por toda a humanidade. Te agradecemos a bênção da saúde física, da saúde espiritual, e te pedimos para que estenda essa bênção aos nossos irmãos que sofrem. Esteja conosco, Mestre sublime de amor, hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja.
Que assim seja, que a gente possa finalizar a live de hoje fortalecidos mais uma vez. Obrigado a todos que estão aí até agora, participando. Bem lembrado, a Ingrid lembrando para a gente não se esquecer das nossas preces por Manaus, as nossas preces pelos irmãos que desencarnaram ontem no Paraná, na Serra do Mar, todos os irmãos que estão passando pelas provas, pelas expiações, pelas grandes situações que estamos vendo, né? Que Jesus possa amparar a todos, possa dar os devidos encaminhamentos. Vamos nos lembrar deles nas preces, isso mesmo, viu, pessoal? Um abraço especial para vocês, fiquem com Deus e aguardo vocês na próxima terça-feira, na nossa próxima live. Um abraço. Aulista Espírita, Lúcia, Helena, um beijo especial, saudades, Jairo, Cristina, Gemolina, obrigado, viu? Você e toda a família aí. Um abraço especial. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.